Então, se você está acompanhando aí a leitura e compreendendo, ou pelo menos ouvindo e tentando entender, provavelmente você está se sentindo um pouco desafiado porque está se questionando as bases da nossa compreensão convencional, né? Eu quando leio, até agora lendo isso assim, já me sinto assim um pouco em conflito, né, com minhas coisas pessoais e com o que está sendo dito ali. Então, mas é isso mesmo, tipo, a convite que ele está fazendo ali é para olhar para as coisas nesse nível de detalhe, né? Quando você faz esse tipo de exame, você realmente fica, nossa, é um questionamento interessante, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha me convidado para fazer esse questionamento. Então é natural que a gente vai encontrar, ainda mais se a gente já tá velho, né? Igual eu, por exemplo, que já tô ficando de idade aqui e passou 40, quase 50 anos da vida vendo as coisas com essa perspectiva, daí quando é convidado para olhar com esse outro referencial, a coisa fica um pouco, parece que, né, sei lá, mexe por dentro assim. Enfim, não tem nem palavra para dizer isso. Mas vamos então continuar aí com a avaliação, né? Daí na parte sequencial, ele vai colocar esse outro texto aqui que também a gente coloca para tradução. Vamos traduzir também aqui e vamos ver o que ele fala. A primeira razão, que não há movimento no caminho que se tem. Já viajou, é válido porque já atravessamos essa parte do caminho. Não há nada acontecendo lá por definição porque já se moveu ao longo dessa parte do caminho. Não há mais tempo qualquer movimento possível lá. Então é isso, acho que essa tradução já dá para entender melhor, né? Então ele está dizendo que na parte onde você já viajou, né? Você já passou por aquela parte e não tem mais nada acontecendo lá. Porque a pessoa que passou por ali já atravessou esse trecho, né? Então não existe mais nenhum movimento acontecendo lá. Daí vamos agora para o outro trecho aqui que eu ressaltei também. E fazer a tradução dele. A segunda razão também é válida. Não há movimento no caminho. Ainda não se tem que atravessar porque o movimento lá ainda não surgiu. Nenhum movimento aconteceu lá ainda porque ainda não foi lá, então também não há movimento lá. Então, enfim, daí essa parte do caminho que vai acontecer ainda, né? Você olhou para trás, você viu que não tem movimento nenhum. Daí você vai olhar para frente agora, né? O caminho que você ainda atravessará, você não encontra movimento lá, porque não surgiu nenhum movimento lá ainda, né? Ou seja, você ainda não chegou lá. Então, não aconteceu nenhum movimento lá porque ninguém ainda passou por lá. Então não há movimento nessa parte que você passará também, certo? Então essa é a segunda explicação do caminho que ainda virá a acontecer. Agora vamos para essa parte aqui, traduzir essa parte no que ele fala. Além da parte do caminho que já se tem, esteve ligado e a parte que ainda não foi, não há nada no meio. Então, enfim, vocês desculpem aí a Siri, dá para ver claramente que ela ainda é work in progress, né? Então, possivelmente os futuros textos que ela traduzir ficaram muito melhor que esse. Mas dá pra gente ir explorando aí por meio dessas tecnologias aqui, né? Tipo, tentando fazer esse projeto protótipo aqui, usando o telefone para divulgar essa ideia de que o movimento não vem de lugar nenhum, que não existe movimento vindo de lugar nenhum, que não existe nada que vai para lugar nenhum também, né? E acho que apesar de ser uma coisa meio rústica aqui, vocês vê, tipo,
tava na cama ali na outra parte, agora tô aqui no quarto. Não tem nem alteração nenhuma aqui no fundo. Isso aqui não é como aqueles fundos de parede que a gente coloca como, né, fundo de tela quando vai fazer uma conversa e tem vergonha de mostrar que a gente está no meio da reunião, no banheiro, e não quer mostrar, né, o porta-papel higiênico atrás da gente. Assim a gente põe aquele fundo assim que parece que a gente está num escritório, numa casa super bacana. Este não é o caso. Eu tô aqui, parede rígida de verdade. Tô de fato nesse lugar, né? Não tô enganando nada. Então tá bem rusticão, né? Fazendo um projeto protótipo aqui, tentando utilizar essa tecnologia para passar essa ideia. Então, vamos que vamos. Vamos continuar com a parte do texto lá, né? Então ele fala que besides the part of the path that one has already been, the part has not already been, there is nothing in between. Então ele vai falar que entre esses dois lugares, né? O lugar que você já passou, né? Vamos aqui. Entre esses dois lugares, o lugar que você já passou e o lugar que você ainda vai vir a passar, não tem movimento nenhum, né? Porque você está andando de um lugar para outro. O lugar que você passou não existe movimento. O lugar que você passará não existe movimento. E aqui nesse lugar também nada, não tem movimento nenhum. Então, ou seja, não tem como identificar movimento em qualquer lugar. Enfim, claro, você pode discordar, concordar, isso depende de você. Mas a explicação dele tentando mostrar esse aspecto é usando essa forma de exame, né? E de acordo com o que ele está argumentando ali, você não consegue identificar movimento. Então não tem como dizer que existe movimento. Daí vamos aqui para essa terceira parte. Traduzir isso. Da mesma forma, além da moção que aconteceu no passado e a moção que não aconteceu no futuro, não há presente. Movimento, não há ação de movimento. Daí ele, nessa parte ele fecha com chave. Acho que ficou boa a tradução da Síria aqui nessa parte. Então, não tem movimento, né? O movimento aconteceu no passado, não pode ser detectado. Ou quanto vai acontecer no futuro, não pode ser detectado. E aqui também não está acontecendo movimento nenhum. Então, não tem como identificar movimento algum, né? Então, vamos aqui para outra parte do cinza aqui. Deixa eu só ver como é que... Aqui, o arrastar até aqui. Aqui. A gente traduz essa parte. Alguém pode dizer, movimento afinal, porque há o movimento atual das pernas, andando. Ah, essa parte ficou legal, hein? Essa parte ficou legal. Essa é uma coisa que, inclusive, eu pensava, lendo esse livro, eu pensava... tudo bem, mas nesse lugar aqui que eu tô mexendo a perna, supostamente, né? Suponho que, sei lá, possa ser detectado algum momento que você move sua perna. Então, isso não é movimento, você não tá mexendo as pernas, né? Então, essa seria uma indagação interessante. Fazer até um paralelo aqui, né? O interessante desse texto é o seguinte: o Tsultrim Gyatso está utilizando a argumentação de Nagarjuna para explicar, né, de uma maneira mais palatável para pessoas nos tempos nossos, né, no tempo atual, né, para uma audiência contemporânea, né. Então ele faz uso de conceitos mais contemporâneos para tentar traduzir esses conceitos, essa argumentação de Nagarjuna para os nossos tempos. O importante é notar que Nagarjuna, quando fez esses discursos, ele falava para uma plateia que eram de pessoas que não eram da doutrina dele, né, da doutrina do caminho do meio, não eram budistas. E essas pessoas geralmente eram hinduístas, né, as pessoas que acreditavam ali nas deidades hindus, Shiva, Krishna, Brahma, essas deidades hindus. E tinham aqueles conceitos relativos a essas filosofias, né? O Vedanta, enfim, todas essas filosofias hinduístas tradicionais, clássicas, etc.
E muitas vezes ele falava para essas pessoas também. E daí essas pessoas faziam perguntas desse tipo aí, porque a intenção dessas pessoas, eu acredito, sabe? Não quero ser leviano falar que isso acontecia, mas acho que a intenção dessas pessoas, diante da argumentação do Nagarjuna, era de alguma forma só falsificar o que ele estava dizendo ali. Então eles buscavam, com a melhor capacidade deles, uma boa pergunta para questionar o que Nagarjuna estava fazendo ali, até falsificar, invalidar a argumentação dele, né? E acho que essa parte do texto deixa isso um tanto claro, assim, né? Vamos voltar lá, né? Que eles falam que someone may say, existe movimento definitivamente, porque você pode, porque existe movimento presente das pernas andando, né? Mas daí vamos ver o argumento responde para essa colocação. Vamos traduzir aqui. Na verdade, porém, esse movimento é apenas mera aparência, porque entre o movimento que já aconteceu e o movimento que ainda não aconteceu, não há momento presente de movimento. Você simplesmente não consigo encontrá-lo. Tá, acho que a tradução da Siri ficou boa aqui também, né? Apesar da pessoa falar assim, mas está acontecendo um movimento de pernas, né? É porque me parece, né, minha compreensão, que a ideia do Nagarjuna quando argumentar isso é fazer um exame minucioso da coisa, assim, né? Tipo, para. Tipo assim, pudesse apertar o pause, né? Aperta o pause, parou tudo. Daí naquele instante onde, tipo, parou tudo, você olha para o que vai acontecer. Naquele instante que parou tudo, em primeiro lugar, o próprio nome pause, né? Tipo, parou, não há movimento, pause. Então, beleza, daí se parou, ficou parado ali, não há movimento. Daí você olha para onde vai vir a acontecer e não encontra movimento. E você olha para onde já aconteceu e não encontra movimento. Então não tem movimento de forma alguma, assim, né? Seria uma análise com essa minúcia de detalhes, com essa minúcia de avaliação, né? O que parece que desafiava a galera, assim, porque de alguma forma eles achavam que ele estava falando, tudo bem, vamos olhar assim, ponto de vista meu, né? Vamos olhar assim em termos de 2 segundos. 2 segundos antes, 2 segundos agora e 2 segundos depois. 2 segundos antes, 2 segundos depois, realmente você não encontra movimento. Agora, esses 2 segundos que está acontecendo agora, aqui, ó, eu mexo as pernas indo pro lugar que eu passarei no futuro, né? Pro próximo lugar que eu vou me movimentar. Mas a ideia dele era cortar, tipo, inclusive, esses 2 minutos a ponto de reduzir a um pause, assim, né? Você aperta o pause no controle remoto ali e parou o negócio. Aí você não encontra movimento nenhum naquele instante. E não existe nenhum no que vai acontecer e não existe mais nada por onde já se passou. Acho que o detalhe da análise fica por aí, sabe? Então,